boa noite. Nós vamos trabalhar hoje uma chamada de atenção muito importante, tendo em vista que nesse mês de outubro a comunidade espírita relembra a chegada do grande missionário Dr. Cristo à Terra, e que, utilizando o pseudônimo de Allan Kardec, descortinou para a humanidade uma nova proposta de entendimento na busca de uma interpretação clara e objetiva dos ensinamentos do Cristo. Quando abrimos o Evangelho de Jesus nas anotações de João, no capítulo 14, versículos 16, 17 e 24, nós encontramos Jesus dizendo aos apóstolos, aos discípulos, à multidão que o acompanhava: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o Paráclito, o Espírito da Verdade, e Ele ensinar-vos-á e vos relembrará tudo o que vos tenho dito. Os séculos rolaram em nossa humanidade após essa fala de Jesus. Etapas foram sendo trabalhadas e vencidas por nós seres humanos, até chegarmos no século XIX. E Emmanuel, através da biografia de Francisco Cândido Xavier, no livro O Consolador, dentro do capítulo 22, que traz o título A Revolução Francesa, ele vai dizer para nós assim: aproximavam-se os tempos em que Jesus deveria enviar ao mundo o Consolador, de acordo com as suas auspiciosas promessas. Então vejam bem que ele está fazendo referência justamente a este ensinamento do Cristo, registrado pelo evangelista João. Apelos ardentes são dirigidos ao divino Mestre pelos gênios tutelares dos povos terrestres. Olha o que Emmanuel está colocando: que os povos terrestres, isto é, todas as nações que compõem a nossa humanidade, têm os seus dirigentes espirituais, os seus guias espirituais, e todos eles estão sob o comando, se assim podemos expressar nessa palavra, de Jesus. E são esses corações que vão fazer apelos ardentes ao Cristo, reunindo-se em assembleias numerosas e confraternizando-se nos espaços e nas esferas mais próximas da Terra. Então imagine o conclave desses espíritos reunindo em diversos pontos da psicosfera da Terra, próximos a nós no plano físico da coisa. Um dos mais lúcidos discípulos do Cristo baixa ao planeta. Então, nesse conclave, dentro do final do século XVIII para o início do século XIX, onde, obviamente, a espiritualidade maior, uma programação, vê chegar o momento de se reunir e rogar ao coração do Cristo para que o Consolador pudesse
iniciar o seu trabalho de forma mais efetiva no plano físico da Terra. E Emmanuel está descrevendo para nós que é sobre este momento que Jesus ele vai destacar, e no seu dizer, um dos mais lúcidos discípulos do Cristo baixa ao planeta, isto é, retorna ao plano físico, compenetrado de sua missão consoladora. Emmanuel chama a atenção de que esse espírito já estava consciente do trabalho que iria se desenvolver no plano físico. E 2 meses antes de Napoleão Bonaparte sagrar-se imperador, obrigando Papa Pio VII a coroá-lo na igreja de Notre-Dame, em Paris, nascia Hippolyte Léon Denisard Rival, no dia 3 de outubro do ano de 1804. Filho único de magistrados na cidade de Lyon, França, Europa. Com a sagrada missão de abrir caminho ao Espiritismo, a grande voz do Consolador, prometido ao mundo pela misericórdia de Jesus Cristo. Emmanuel está afirmando para nós que a doutrina espírita, além dos objetivos de esclarecer e consolar a nós, seres que estamos encaminhando a nossa evolução neste órgão, é também a misericórdia de Cristo para a humanidade. Este é o nome dele, Hippolyte Léon Denisard Rival, que no ano de 1855, então vejam bem, ele chega em 1804, de 1804 até 1855, nós temos uma vasta biografia deste espírito, como professor, como educador emérito, amplamente conhecido e reconhecido, com inúmeras obras já publicadas de cunho educativo, obras que ainda são estudadas em universidades da França, tais como uma das mais famosas, que é a de Sorbonne. Mas é no ano de 1855, já com 50 anos de idade, que ele vai ter o primeiro contato com os fenômenos que aflorou primeiramente nas Américas e depois na Europa e em todo o mundo. Que fenômenos eram esses? Hoje sabemos os fenômenos espíritas. O que são isso? As comunicações dos espíritos com o plano físico, com nós encarnados. Pois bem, numa terça-feira do mês de maio de 1855, ele então observa pela primeira vez esses fenômenos. E ao observar, ele conclui que por detrás deles há algo muito sério. Então vejam bem a diferença
características de espíritos. Pois que esses fenômenos estavam sendo amplamente realizados em diversos saraus por toda a Europa, inclusive na França, em Paris, onde as pessoas se reuniam, como nós nos reunimos às vezes, no final de tarde, sábado, domingo, com família, para tomarmos um chá com torradas. As pessoas reuniam-se e elas então se divertiam com esses fenômenos de forma leviana. Pois que, qual era a causa desses fenômenos? Os espíritos levianos brincavam, zombavam, e riam e se divertiam com esses fenômenos. Os espíritos sérios viam e tentavam identificar a causa, mas o espírito superior, o seu olhar clínico, compenetrado, conforme o próprio Emmanuel descreve, dessa personalidade, deste espírito político de organizar rival, ele vai para casa, pensando, repensando, avaliando, reavaliando, e ele volta na semana seguinte, e vai voltando nas semanas, nessa reunião íntima, na casa de alguns companheiros. Depois, quem quiser ler essa biografia, nós a temos no livro Obras Póstumas, na segunda parte, ele mesmo narrando. Ele dá-se conta, então, de que a causa eram os espíritos. E quem são os espíritos? E uma de suas perguntas, obtendo a resposta: somos as almas dos que viveram em diversas épocas da humanidade. Isso bastou para que ele parasse tudo. E através desta colocação, ele vai iniciar uma peregrinação do ano 55 até 18 de abril de 1857, quando é publicado na França, em Paris, e para o mundo, o Livro dos Espíritos, utilizando o pseudônimo Allan Kardec. Então, o professor Hippolyte deixa de ser Hippolyte para utilizar através desse pseudônimo, e foi por intermédio dele que hoje ele é conhecido, Allan Kardec. Nasceu com a publicação do Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857. E Emmanuel vai descrever no capítulo 23 do livro A Caminho da Luz, que traz o título O Século XIX, o seguinte: a tarefa de Allan Kardec era difícil e complexa. Competia-lhe reorganizar o edifício desmoronado da crença, reconduzindo a civilização às suas profundas bases religiosas. Vamos refletir um pouco naquilo que Emmanuel está colocando para nós. A missão, a tarefa dele era reorganizar o edifício que já estava construído, mas
que por intermédio das perturbações, das confusões de nós seres humanos, através dos séculos, ruímos com esse edifício, desmoronando em suas bases. E ele foi o porta-voz do Espírito da Verdade, no corpo físico, permitindo que a Pleiade, conduzida pelo Espírito da Verdade, pudesse dialogar conosco, encarnados, e vice-versa, abrindo, conforme ele mesmo vai colocar depois no Evangelho segundo o Espiritismo, e uma das mensagens trazidas pelos benfeitores espirituais, a nova era para a humanidade. Essa lição está registrada no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. A nova era da humanidade. Abrindo uma perspectiva de encaminhamento de nós, seres humanos e seres espirituais, no progresso, para que o planeta que nós habitamos seja conduzido a patamares melhores. O que isso quer dizer? Seria essa recondução da nossa civilização às bases profundas. Emmanuel utiliza a palavra religiosa, mas não no sentido da religião institucionalizada, mas colocando para nós, dentro da etimologia dessa palavra no latim religare, o retorno da criatura com o seu Criador numa ampla e perfeita conexão. E como pode se dar isso? E como pode dar-se isso? Através da verdade. Verdade essa, que ao longo dos séculos, pelas próprias religiões no planeta, inclusive as escolas cristãs, trouxeram equívocos dentro das interpretações, mantendo nós, no plano físico e também no plano extrafísico, após a desencarnação, cativos, aprisionados, agrilhoados dentro de nós mesmos. O objetivo da doutrina espírita é fazer com que cada individualidade, cada espírito esteja consciente da sua realidade, chamando para essa posição. Agora, isso não é novo, pois que 500 anos antes de Jesus estar entre nós, um grande sábio da antiguidade, e que foi relembrado pela espiritualidade superior a Allan Kardec, conforme está na questão 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho, onde ele afirma que Sócrates, o grande filósofo grego, ao entrar no templo de Apolo em Delfos, ele vê a inscrição: conhece-te a ti mesmo. Ele para e, ao observar essa frase, ele faz toda uma reconstrução em si mesmo, para a partir daquele momento trabalhar a sua filosofia. Então vejam bem a diferença dos espíritos quando estão compenetrados de uma realidade diferente.
pois muitos de nós, ao depararmos com essa proposta da espiritualidade em O Livro dos Espíritos, ainda desconhecemos por completo a nossa realidade. Nós não sabemos quem somos. Sabemos que somos espírito. Sabemos que somos, na atual personalidade, Delane, Geraldo, Jaqueline, Luciana, Marina, isso sabemos. Mas na essência, nós não sabemos a nossa profunda realidade. A tal ponto que quando nós deixamos o corpo físico, a realidade, ela tem trazido para nós observações para reavaliarmos. Pois sabemos que vamos sair do corpo físico. E sabemos que a este corpo retornamos. Mas será que nós realmente estamos convictos desta realidade? Desta verdade? Então, Allan Kardec, ele inicia uma jornada entregando-se de corpo e alma a essa missão que o próprio Cristo designou a ele quando se encontrava no plano espiritual antes de estar no plano físico. Missão complexa, tarefa difícil, reorganizar as bases profundas da conexão da criatura com o seu Criador dentro da verdade, pois que nós, seres humanos, há 3.600 anos, pegando mais ou menos essa data, devido à obra dos 5 primeiros livros do Velho Testamento, onde em uma das parábolas apresentadas no livro de Gênesis, foi-nos chamado a atenção para algo muito sério. E nós, diante da nossa imaturidade espiritual, não soubemos identificar e, ao interpretar, interpretamos de forma errônea, abrindo um campo de vivermos dentro de uma ilusão, que é a mentira, combatida pelo Cristo. A mentira, ela tem nos levado a inúmeras quedas. Olha, mas qual mentira? A mentira que foi trabalhada por nós, seres humanos, ao longo dos séculos, na interpretação dos textos bíblicos. E que a doutrina espírita agora tem que resgatar isso. Ah, mas qual mentira que é essa? Então, se você ler com atenção a parábola descrita no capítulo 3 do livro Gênesis, na Bíblia Sagrada, você vai identificar. Porque o nosso propósito não é hoje falarmos da Bíblia, e sim agradecer a esse Espírito Allan Kardec, trazendo para nós o Consolador prometido pelo próprio Cristo. O Livro dos Espíritos, sendo publicado em abril de 1857, uma aceitação abrangente que nem ele mesmo esperava, foi necessário então fazer um planejamento, uma programação, pois que começou a chegar até ele cartas, perguntas, questionamentos. Ele ia caminhando na rua, as pessoas paravam. Ele estava em casa, as pessoas batiam na porta, chegavam cartas de todos os locais, querendo saber mais.
a fim de poder explorar aquilo que os Espíritos estavam trazendo naquela obra nova. Então ele inicia consigo mesmo um planejamento de realizar um periódico mensal, a fim de que pudesse sanar essas dúvidas. E ele vai questionar a espiritualidade. No livro Obras Póstumas, em uma reunião na casa do senhor Dufour, pai de Hermance Dufour, que era uma médium ostensiva, no dia 15 de novembro de 1857, isso é 7 meses após a publicação do Livro dos Espíritos, ele faz a pergunta: tenho a intenção de publicar um jornal espírita. Pensais que chegarei a fazê-lo? O que me aconselhais? A pessoa a qual me dirigi, o senhor Tiedemann, parece-me decidido a dar o seu concurso pecuniário, isto é, financeiro. Então ele tinha uma intenção de realizar um jornal que pudesse dar informações acerca da doutrina espírita, daquilo que estava sendo apresentado ao Livro dos Espíritos, e o que ele vinha trabalhando nas reuniões ainda não havia sido fundado. A Sociedade de Estudos Espíritas Parisienses. Nós estamos em novembro de 1857. E ele com a intenção já de escrever um jornal, uma revista, que pudesse ser colocada a público como meio de informar melhor assuntos doutrinários. Mas como fazer? Conversando com um com o outro, alguém se apresentou: olha, se você quiser, eu posso dar uma mãozinha aí. Eu posso entrar com o financeiro, você entra com o seu trabalho. Não é assim que são as sociedades? Vamos fazer uma sociedade. A resposta da espiritualidade: sim, isto é, isso é viável. Promover esse jornal, essa revista. Isso conseguirás com a perseverança. A ideia é boa, mas é preciso amadurecê-la. É importante nós observarmos que nós temos ideias, e muitas são boas, e queremos que elas sejam colocadas rapidamente no campo prático. Mas a espiritualidade, ela vai chamando-nos a atenção para que tenhamos calma. Vamos amadurecer, ver os pontos positivos, os pontos negativos, para fortalecer essa ideia e no momento certo, sim, pôr em prática. Aí ele vai dizer, em uma outra pergunta: temo que outros me antecedam. Por quê? O Livro dos Espíritos, ele era colocado à venda, rapidamente era esgotado. A sua aceitação foi abrangente. Nós estamos falando numa França do século XIX, um país, o avanço de inúmeras ciências, e de repente, aquele título de livro dos Espíritos, atiçando a curiosidade das pessoas. E quem pega e inicia uma leitura, se for um espírito sério, vê a profundidade que é aqueles ensinamentos. E aí a espiritualidade vai responder: é necessário apressar-se. Você, primeiro, amadureça, mas não fique apenas pensando. É preciso colocar em prática, pois que
ele temia que outros viriam e lançassem um jornal de estudos espíritas e pudesse encaminhar de uma forma diferente daquilo que ele vinha planejando e programando. Resposta: é o meu desejo, mas o tempo me falta. O tempo me falta. Tenho 2 empregos que me são necessários, vós o sabeis. Gostaria de poder a isso renunciar, a fim de consagrar inteiramente a isso, sem preocupações estranhas. Então é Kardec aqui, num diálogo íntimo com a espiritualidade, e ele colocando as suas dificuldades. Eu tenho 2 empregos que me consomem boa parte do meu tempo. Eu queria mais tempo para me dedicar. Resposta: não é preciso nada abandonar no momento. Sempre se acha tempo para tudo. Movimenta-te e conseguirás. Que coisa, hein? Então, se alguém está dizendo que não tem tempo para isso, para aquilo, se for perguntar a espiritualidade, vão dizer, não abandona nada no momento. Acha o tempo. E nós temos observado. Para mim, assim, de meio-dia, meia-noite, de meia-noite às 6 horas, o que você faz? Pode ler. Vai ser. Aí ele vai perguntar de forma objetiva: devo agir sem o concurso do senhor Tideman? Porque eu não tinha dinheiro, não tinha recurso. Trabalhava em 2 empregos. Como do curso. Age com ou sem seu concurso. Não te inquietes com ele. Podes por isso passar. E aí ele vai perguntar a espiritualidade. Tinha a intenção de fazer o primeiro número de experiência, a fim de colocar no jornal e fixar data, salvo continuar mais tarde, se for o caso. Que pensais disso? Resposta: a ideia é boa, mas um primeiro número não bastará. Não o quê? Não bastará. Isto é, ele queria colocar um jornal, um folhetim, apresentando como um periódico que seria ser lançado dentro de uma programação que ele até então não sabia. E a espiritualidade responde para ele: se você lançar o primeiro número, um só não bastará. Tem que ter o quê? Sequência. Então, quando nós iniciamos um trabalho, precisamos ter sequência. Não podemos parar no meio do caminho. Olha o que eles vão responder. Olha o que ele vai responder. No entanto, é útil e mesmo necessário naquilo que abrirá o caminho ao resto. Nisso será preciso levar muito cuidado, de maneira a lançar as bases de um sucesso durável, pois que, se for defeituoso, de nada valerá. Isto é, você vai iniciar o trabalho, observe, avalie, reflita se é isso mesmo, porque ele precisa ser durável. Se iniciar com defeito, ele não persistirá. Jesus já havia ensinado isso no capítulo 7 do Sermão da Montanha, quando ele fala da estrutura da casa na rocha e na areia. Porque a primeira impressão pode decidir seu futuro. Isto é, a primeira edição que você colocar a público pode definir o futuro, se será aceito ou não. Então, se você for colocar em prática essa ideia, analise com calma, estude, reflita, para que seja proveitosa.
E aí vai chamar a atenção dele. É necessário se ligar. Começando, então eles vão dar aqui a ele uma ideia de como fazer. É necessário se ligar, começando sobretudo a satisfazer a curiosidade. E deve encerrar ao mesmo tempo o sério e agradável. Isto é, tem que ser uma leitura séria, mas ao mesmo tempo agradável. Para aguçar as pessoas, a fim de que elas realmente possam se interessar pela leitura e dar continuidade à leitura, ficar ansiosa para receber o próximo número. Não é assim que acontece? Extraordinária também assustaria, né? Oi? Uma coisa extraordinária, assim, fora do contexto. Na primeira já não tinha sequência mais. Sim. É muito cuidado. Justo. Porque nós estamos falando daquilo que Jesus havia prometido à humanidade. Então está em curso a misericórdia do Cristo para afirmar as bases de uma reorganização que nós, seres humanos, desorganizamos ao longo dos séculos. E não é uma tarefa tão simples como pensamos, porque há uma necessidade de desconstruir para reconstruir. Isso é difícil. Não é simples. Então imagine um espírito que está encarnado e que vive uma existência de 80 anos com uma ideia, desencarna, chega do outro lado e vê tudo aquilo que ele construiu. Não é verdade. Como é que fica o psicológico desse espírito? Percebem? E isso acontece. E vem acontecendo. Diariamente. Pois que, neste momento que nós nos encontramos aqui, as desencarnações estão acontecendo. E as almas que estão deixando o corpo físico, adentrando no plano espiritual, de que forma elas estão adentrando? Que nível de consciência elas estão tendo? E eles ainda continuam. O sério que ligará os homens de ciência, e o agradável que fará com que o vulgo possa se divertir. Esta parte é essencial, mas a outra parte é a mais importante, porque sem ela o jornal não teria fundamento sólido. Em uma palavra, é preciso evitar a monotonia pela variedade, isto é, ele teria que abranger uma variedade de assuntos. Reunir a instrução sólida ao interesse, e isso será, para todos os trabalhos ulteriores, um poderoso auxiliar. Então nós estamos em novembro de 1857. E aí, ele vai dar uma nota, que é a seguinte. Isso aqui está no livro Obras Póstumas, na segunda parte. É ele relatando. É como se fosse um diário que ele havia escrito e que depois ele vai rememorando. Apressei-me em redigir o primeiro número e fiz aparecer em janeiro de 1858, sem disso nada ter dito a ninguém. Então ele realiza o jornal e coloca a publicação no dia 1º de janeiro do ano de 1858. Não tinha um único assinante e nenhum sócio capitalista. Firmo, pois, inteiramente aos meus riscos e perigos, e não ocorreu de me arrepender disso, porque o sucesso excedeu a minha expectativa. A partir de 1º de janeiro, os números se sucederam sem interrupção, e como o Espírito previra, esse jornal
se tornou um poderoso auxiliar. Reconheci mais tarde que estava feliz por não ter tido um sócio capitalista, pois estava mais livre, ao passo que um estranho teria podido querer me impor suas ideias e sua vontade em travar a minha caminhada. Só não tinha que dar contas a ninguém, por pesada que fosse a minha tarefa com o trabalho. Então, em 1º de janeiro de 1858, ele lança esse periódico e mensalmente ele vai publicando e vai dar o nome à Revista Espírita. Iniciou em 1º de janeiro de 1858 e no dia 31 de março do ano de 1869 ele deixa o corpo físico. 31 de março de 1869. Já com 3 meses adiantados da Revista Espírita. Então a Revista Espírita, ela vai de 1858, janeiro, até junho de 1869, onde todos os números dessa revista foram escritos, redigidos somente por ele, Allan Kardec. E aqui nós temos um exemplar da Revista Espírita. Ao todo são 12 volumes, reunidos em cada ano, para os meses janeiro a dezembro. Então nós temos aqui esse volume de 1858, de janeiro a dezembro. Aí nós temos 1859, 1860, 1861 até 69. Ele desencarna em março. Já tinha 3 meses já de publicação da revista daquele ano. E o mês de abril, de maio e de junho já estava pronto. E os seus continuadores da Sociedade Espírita de Paris publicaram o que ele havia escrito e depois deram continuidade. Depois teve o interregno e depois, mais tarde, voltaram. Mas a Revista Espírita é toda ela produzida, redigida, trabalhada por ele, Allan Kardec. São 12 volumes. E pasmem, se nós fizermos uma enquete dentro do movimento espírita, pouquíssimos são os que leram a Revista Espírita. Os 12 volumes, estudando, raríssimos. Nesse livro tem cada publicação de cada mês? Sim. Eles foram 11 anos. 11 anos e 4 meses. 12 vezes dela é 120, 132, 135 publicações. Se você pegar aqui, ó, eu tenho os volumes. Tem todos aí. Aqui, não, aqui está do ano de 1858, de janeiro a dezembro. Tem de 59 de janeiro a dezembro e assim sucessivamente até 1869. Os meses de janeiro a junho são de Allan Kardec. 11 anos e 4 meses, mensalmente publicando o jornal que se tornou a Revista Espírita, um periódico que serviu de um grande laboratório, conforme a espiritualidade dissera ele, para os trabalhos ulteriores, pois que só havia o Livro dos Espíritos em 1858 e mesmo assim não completo como nós o temos hoje.
pois que a segunda edição, a segunda publicação, com as perguntas completas que nós temos hoje do Livro dos Espíritos, foi sair em 1859 para 1860. Então esse jornal, essa revista, serviu de base para toda a construção doutrinária do Espiritismo. Quando nós estudamos o Livro dos Médiuns, na sua primeira parte, no capítulo 3, onde traz o título Método, no último item, que é o 35, ele vai informar a forma para aqueles que estão iniciando no estudo desta doutrina, colocando na primeira ordem a leitura do livro O que é o Espiritismo. Então vejam bem, o Livro dos Médiuns foi lançado em 1861. Em 1859 a 60, ele lança definitivamente as perguntas que nós temos hoje do Livro dos Espíritos, a complementação, dividindo o Livro dos Espíritos em 4 partes. Ele lança em 1859 o que é o Espiritismo, além da Revista Espírita, mensalmente, além de participar de várias sociedades, entre elas a Sociedade de Estudo Espírita Parisiense. Aí eu fico perguntando, onde Kardec arrumava tanto tempo para fazer as coisas? Meia-noite, Será que ele dormia? Será que ele conseguia pelo menos ter umas 2, 3 horas de sono, 4 horas de sono? Porque, vamos pegar aqui entre nós, são 12 volumes. 12 volumes. De 1858 a 1869. Kardec coloca no Livro dos Médiuns a ordem que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e a Revista Espírita. O estudo da Revista Espírita. Com qual objetivo? E essa revista, ela traz como título um jornal de estudos psicológicos, onde Kardec destaca variada coletânea de fatos, de explicações teóricas e de trechos destacados que completam a exposição das 2 obras precedentes. Quais obras? O Livro dos Médiuns e o Livro dos Espíritos. E que representa, de alguma maneira, a sua aplicação. Sua leitura pode ser feita ao mesmo tempo que a daquelas obras, mas será mais proveitosa e, sobretudo, mais compreensível após a leitura do Livro dos Espíritos. A revista era uma revista de várias cores, não era um jornalzinho. Não, era uma revista. Uma revista comum que você pega hoje. Folhas, sei lá. Isso. É uma revista. Aqui, ó. E assim, era baseado nos fatos do que acontecia fazendo os livros. É isso? Isso. Era muito isso. Então nós temos aqui, ó, janeiro de 1858. Aí ele traz vários títulos. Vou apresentar aqui o janeiro de 1858, os títulos propostos nessa lição. Janeiro, introdução. Aí ele vai trazer os temas. Diferentes formas de manifestação. Vários modos de comunicação. Respostas dos espíritos a algumas perguntas. Manifestações físicas. Uso de abretes. Evocações particulares. E aí traz a mensagem: mamãe, aqui estou. Uma conversão. Outro tema: os médiuns julgados. Visões. Reconhecimento da existência dos espíritos e suas manifestações. História de Joana d'Arc, ditada por ela própria, a senhorita Hermance Dufour. O Livro dos Espíritos. Aí vem fevereiro.
aqui são 45 páginas, mês de janeiro. O mês de fevereiro foram 82 páginas. Eu não faço isso, não estou Aí vem, fevereiro, diferentes ordens dos espíritos, escala espírita, Mademoiselle Clairane, o fantasma, isolamento dos corpos pesados, a floresta de Dodona e estátua de Memnon, uma lição sobre a avareza, palestras de além-túmulo, senhorita Clara, o senhor Rono, manifestações de espíritos, respostas do senhor Vianney, aos leitores da revista espírita, março, foram 35 páginas. A pluralidade dos mundos, Júpiter e alguns outros mundos, confissões de Luís 11, a fatalidade dos pressentimentos, utilidade de certas evocações particulares e assim sucessivamente, durante 11 anos e 4 meses. E aí a pergunta: nós já paramos para ler a revista espírita, estudar a revista espírita? Por quê? Ela foi o maior laboratório para que posteriormente pudesse vir a lume o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno e a gênese. E a revista espírita, ela traz muito mais do que está trabalhado nas 5 obras codificadas. A revista, era em reuniões, assim, perguntados aos médicos, assim, como que era feita a revista? Nós temos então o início, 1º de janeiro de 1858. Em 1º de janeiro de 1858, ele também funda a Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, onde um grupo se reunia e, para que a pessoa chegasse à sociedade e fosse aceita pela sociedade, ele então vai fazer alguns questionamentos, algumas perguntas, aquela pessoa passava por uma entrevista, pois ele não aceitava pessoas que não estivessem imbuídas de bons sentimentos e de realmente buscar o conhecimento daquela nova doutrina. Aqueles que vinham apenas por curiosidade, ele descartava, não era aceito pela sociedade, porque não tinha tempo para perder com curioso. E foi por isso que ele lançou o que é o Espiritismo e a revista, para que as pessoas pudessem, através da revista, procurar compreender e entender essa nova doutrina que vinha surgindo na humanidade. E aí, dentro da Sociedade Espírita Parisiense, os assuntos eram ventilados pelos espíritos e as cartas foram chegando de forma volumosa, com diversos dos mais variados assuntos que são tratados na revista espírita. Todos os assuntos são trabalhados, inúmeras teorias apresentadas pelas ciências da época, pelas ciências através da linha do progresso, por aquilo que a humanidade, dentro da sua historiografia, já havia passado. Ele faz um estudo sobre os druidas em uma das revistas, trabalhando e trazendo inúmeras informações, e ao longo dos estudos na sociedade, os espíritos se manifestavam, dando também algumas linhas de esclarecimento. Porque a revista dela, ela atingiu assim, claro, nós estamos em 1858. Eu acredito que deve ter chegado no interior da França, tem em outros lugares. A revista ela foi publicada e sendo levada não somente para a França e a Europa, mas para todo o planeta. E aqui no Brasil, ela demorou a chegar. Ela demorou a chegar. Tudo demora. E aí, nós precisamos estudar a doutrina espírita. Se nós compenetrarmos do rico material que temos, as 5 obras da codificação e 11 anos e 4 meses, então se você ler uma revista por mês,
você levará 11 anos e 4 meses para terminar. Vamos supor, a partir do ano 2026, eu me proponho a ler cada mês um periódico. Então eu vou começar em janeiro. 2026, janeiro. Eu vou ler o mês de janeiro do ano de 1858. E assim até dezembro de 2026. Para chegar no término, você vai demorar 11 anos e 4 meses. E aí você vai unir essa leitura, estudando e trazendo junto com as obras da codificação, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênesis. Isso quer dizer que de 1857, abril, até 1859, março, Kardec, além dos seus deveres diante de uma sociedade à época, de um homem que precisava viver de acordo com o momento da humanidade, estava encarnado, necessidades materiais, e os espíritos não passavam a mão na cabeça dele, tinha suas dificuldades, mas nunca lhe faltou o necessário. Durante abril de 57 a março de 69, ele se doou para que a mensagem do Cristo, como consolador prometido, pudesse chegar aos corações, e muito mais do que isso, esclarecer a esses corações sobre os verdadeiros ensinamentos e objetivos pelos quais Jesus veio até nós. E nós espíritas desconhecemos a doutrina que professamos. Então, como que a gente pode dizer, eu sou espírita? A gente tem medo de falar que é espírita. Você está numa roda, qual é a sua religião? Eu sou cristão. Eu sou espírita. Espírita? O que é espírito? Você sabe o que é o espiritismo? Não. Convite. Não joguemos conversa fora. Não se pode jogar e lançar pérolas aos porcos. Quem está imbuído de verdadeira e sincera vontade de aprender e entender, convite. Mas os que são levianos e querem limpar na zombaria, deixe. Não perca essa tempo. Delano, eu tenho uma pergunta aqui já. Essa semana mesmo eu vi uma reportagem lá de Paris, em que o repórter estava conversando com alguém de lá e falou assim que onde ele está enterrado, quem visita lá é só brasileiro, que lá na França ninguém vive. Eu estava pensando assim, o que a associação é que não se importou com o espiritismo, ou os franceses assim, não se interessaram já em tantas revistas foram envolvidas? Tanta mensagem, tanta comunicação. E lá na França, acho que é 1% de pessoas, 10% só, que conhecem um pouco do espiritismo. Existem duas palavras que nós, seres humanos, necessitamos conjugar. São elas: simplicidade humildade. Simplicidade e humildade. Os espíritos superiores são simples e humildes. O Cristo é simples e humilde. Aliás, se você não tiver humildade, você não consegue edificar nada em termos morais e espirituais. Você não avança. Sem humildade,
Você não avança para esferas superiores. Primeiro ponto. Na França, houve vários obstáculos já previstos pela espiritualidade. Previstos pela espiritualidade. Não somente na França, como em toda a Europa. Lembrando que a Europa, durante séculos, e principalmente 19 e o 20, sofrendo várias ações por parte de nós seres humanos, no campo realmente do exercício da fraternidade. E, em especial, no século XIX, na França, várias ciências em efervescência. Ciências, muitas delas, de cunho materialista. Na essência, na base materialista. Tem um verniz, tem uma superfície que pode parecer algo espiritual, mas a base é materialista. Se o Espiritismo estivesse apenas na Europa e na França, lá ele teria acabado. O mesmo se deu com o cristianismo. Se o cristianismo ficasse só entre os apóstolos, dentro do judaísmo, em Jerusalém, nós não teríamos hoje o cristianismo. Então, o que o alto faz? Ele lança semente. Essa semente cresce, precisa ser cultivada, tornar-se uma árvore, e ela precisa dar frutos. Mas quando você colhe um fruto de uma árvore, aquele fruto traz inúmeras sementes que devem ser cultivadas e plantadas no mesmo terreno, não, em vários terrenos. E assim, o Espiritismo, trazendo o Evangelho do Cristo, foi transplantado para o Brasil. A árvore foi plantada com qual objetivo? Quem trouxe essa árvore para o Brasil? Algum personagem especial? Ou veio com muitas sementes? É preciso estudar a história do Espiritismo no mundo e no Brasil. A Revista Espírita, ela vai dar uma amplitude de visão para nós compreendermos a seriedade desse movimento. Nós estamos falando da terceira revelação. Nós estamos falando de algo que tinha que surgir e acabar. O Espiritismo é a terceira revelação que Jesus ofereceu à humanidade como misericórdia. Ela não poderia ficar abafada. Ela teria que se resplandecer. Só que tem um detalhe. Na Europa, o movimento espírita caminhou pelas questões mais de natureza científicas. Em outras partes do mundo, o movimento espírita caminhou mais no sentido filosófico. E no Brasil, dentro de uma visão humana, materialista, o Espiritismo tornou-se uma religião. Essa é a colocação de, inclusive, muitos espíritas, dentro do movimento espírita brasileiro. Porque há muitos rachas dentro do Espiritismo. Sim? Só uma dica, leia o Coração do Mundo, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que ele traz toda essa explicação bem detalhada de quando a árvore do Espiritismo veio para o Brasil. E aí vem falando também de Bezerra de Menezes, aí vem com toda essa. É muito bacana a leitura. E tem um audiobook também que é muito legal. Sim. Então fica a sugestão. O Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, ele precisa ser lido, relido, lido e relido. Nós precisamos estudar a doutrina que nós professamos, porque nós desconhecemos a nossa doutrina. O porquê que o Espiritismo ganhou esse espaço no Brasil?
Porque o Espiritismo, ele é universal. Ele não é francês. Porque o Cristo e a mensagem do Cristo não é apenas para os israelitas. Paulo foi convidado a levar a mensagem para toda a humanidade. Então o Espiritismo está fundamentado num tríplice aspecto de ciência, de filosofia, mas não de uma religião que nós, durante séculos, desmoronamos juntos a ela. Olha o que Emmanuel diz: a tarefa de Allan Kardec é reorganizar o edifício desmoronado das crenças. Então, na Europa, seria muito difícil você trabalhar determinadas postulados que a doutrina nos traz. Como, por exemplo, vou citar apenas 2 deles: reencarnação, pluralidade dos mundos habitados. Aqui, na Revista Espírita, Kardec faz um estudo amplo. E o que ele vai dizer? É nas suas páginas que os atuais estudiosos da fenomenologia espírita encontrarão os elementos necessários à ampliação dos seus conhecimentos e à consequente formação de uma sólida cultura doutrinária. Nós precisamos estar firmes, convictos. Porque às vezes a pessoa pergunta a gente não consegue responder bastante perguntas. O grande inimigo do Espiritismo são os próprios espíritas, que não estudam a doutrina espírita, que não sequer conhecem obras trazidas pelo codificador, como por exemplo a Revista Espírita, onde ele vai fazer uma abrangência à época, em 11 anos e 4 meses, de ciência, filosofia e religiões. Ele não vai somente estudar a religião cristã, ele propõe estudar também o islamismo aqui na Revista Espírita, em seus periódicos. Muito daquilo que está nas obras da codificação, primeiro está aqui. Vou citar um exemplo, o capítulo 1 da obra A Gênese, Caracteres da Revelação Espírita. Antes de ser publicada a Gênese, Kardec trouxe aquele capítulo inteiro, e até de forma mais abrangente, na Revista Espírita. Muitos ditados que estão no Evangelho segundo o Espiritismo foram primeiramente colocados na Revista Espírita. E nós desconhecemos todas as atuais questões surgidas no meio espírita a respeito de aspectos e pontos da doutrina serão elucidadas pelo estudo atencioso do gigantesco acervo desta coleção. Ocorrências que hoje parecem novas e aturdem alguns praticantes e estudiosos do Espiritismo têm aqui os seus precedentes registrados, com as soluções então oferecidas pelo admirável bom senso de Allan Kardec, aliadas às instruções constantes que recebia de seus guias espirituais. Por isso, diz o editor, podemos afirmar que a publicação da Revista Espírita marca uma nova era do Espiritismo. E nós, no Brasil, entre parênteses falando, precisamos estudar. Já não é possível a um espírita estudioso prescindir da leitura e do exame dos 12 volumes desta coleção. Façamos um propósito. Vamos estudar o Espiritismo. Vamos conhecer o Espiritismo. Qual é o objetivo? Para sairmos por aí e fazermos proselitismo? Não.
para enriquecer a nossa cultura intelectual, doutrinária, emocional, espiritual. É um jornal de estudos psicológicos. Quando você abrir a revista Espírita, está lá, Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos. É a proposta de Allan Kardec. É a proposta do Espiritismo. Aqui na conclusão deste ano, 1858, é ele, Kardec, que coloca. Então ele iniciou em 1º de janeiro, e em dezembro de 1858 saiu a 12ª revista daquele ano. Depois foi tudo catalogado conforme está aqui, bonitinho para nós. Em apenas um exemplar, 1858, e aí vai, são 12 volumes. Aí o Kardec diz, aqui é Allan Kardec, a revista Espírita acaba de completar seu 1º ano. Quem sabe, em 2026, nós iniciamos janeiro, leiamos a revista de janeiro, e assim sucessivamente. E em dezembro de 2026, eu consegui fazer a leitura, a primeira leitura do ano 1858 da Revista Espírita. E nos sentimos felizes em anunciar que de agora em diante, então, foi um laboratório. Ele estava receoso de como seria aceito. E ao fim de dezembro de 1858, ele coloca: sua existência se acha assegurada por um número de assinantes que aumenta dia a dia. Então a revista passou a ser assinada. Conforme nós assinamos as revistas que nós temos na atualidade e recebíamos os periódicos, agora não tem mais o papel, né? Você recebe digital. Agora imagine o trabalho de Allan Kardec. Porque à época não tinha uma caneta ou um lápis como nós temos hoje. Era uma pena num tinteiro, que tinha que colocar a pena no tinteiro e escrever, tinteiro e escrever, perdendo noites de sono, avaliando aquele volume de questões doutrinárias advindas do mundo inteiro, respondendo cartas e ainda encontrando tempo para fazer as suas viagens, para divulgar o Espiritismo. Ele viajou em 1862, 63, 64, 65, em diversas cidades da França, para divulgar a doutrina dos Espíritos. Os testemunhos de simpatia que de toda parte recebemos, o sufrágio dos homens mais eminentes, pelo saber e pela posição social, são para nós um encorajamento na tarefa laboriosa que empreendemos. Recebam aqui, pois, aqueles que nos ajudaram na realização de nossa obra, o testemunho de nossa gratidão. É ele falando. Dezembro de 58, e ele foi até março de 69, já tendo em mãos os meses de abril, maio e junho, prontos da revista, e que foram publicadas. Se não tivéssemos defrontado nem contradições nem críticas, estaríamos ante um fato inaudito nos fastos da publicidade, principalmente por se tratar da emissão de ideias tão novas. Se, entretanto, de algo nos devemos admirar, é de as ter encontrado tão poucas em comparação com os sinais de aprovação, isto é, a aprovação foi muito maior do que a desaprovação.
que nos têm sido dados, muito menos em dúvida, ao mérito do escritor, somente ele trabalhava nela. Tratado e ao crédito que dia a dia conquista nas mais altas camadas da sociedade, devemos também, e disso estamos convencidos, a dignidade que sempre temos conservado perante os nossos adversários. O Espiritismo marcha a passos gigantescos pelo mundo inteiro. Pelo mundo inteiro. Se ficasse só na França, nós não estaríamos aqui hoje. Diariamente une alguns dissidentes pela força das coisas, e se de nosso lado podemos lançar algumas gramas na balança desse grande movimento que se opera e que marcará a nossa época como uma era nova, não será irritando e mesmo atacando de frente aqueles mesmos que desejamos atrair, mas será pelo raciocínio e não pelas injúrias que nos faremos escutar. A tal respeito, damos aos espíritos superiores que nos assistem preceito e exemplo. Seria indigno de uma doutrina que não prega senão o amor e a benevolência descer à arena do personalismo. Deixamos essa tarefa aos que não a compreendem. Nada, pois, nos desviaria da linha que temos seguido, da calma e do sangue frio, que não cessamos de manter no exame raciocinado de todas as questões, de vez que sabemos que assim conquistaremos mais partidários sérios do Espiritismo do que pela aspereza e pela acrimônia, isto é, pela rudeza das pessoas. Efetivamente, estamos longe das mesas girantes, que já não divertem porque tudo cansa. Só não nos cansamos daquilo que fala ao nosso entendimento. E o Espiritismo voga a velas pandas em seu segundo período. Todos compreenderam que é uma ciência que se funda, toda uma filosofia, toda uma ordem de ideias novas. Era preciso acompanhar esse movimento para ele contribuir, sob pena de sermos, em breve, ultrapassados. Prosseguiremos em nossa tarefa. No ano que vai se iniciar, 1859, e que tudo prenuncia será fecundo, novos fatos de uma ordem estranha surgem neste momento e nos revelam novos mistérios. Registrá-lo-emos cuidadosamente e deles procuraremos a luz com tanta perseverança quanto no passado, porque tudo presagia que o Espiritismo vai entrar numa fase nova, mais grandiosa e mais sublime. Allan Kardec. Estudemos a doutrina espírita. É o mínimo que nós podemos fazer por nós. É o mínimo. Com o único objetivo de trabalharmos conforme ele, a nossa simplicidade, a nossa humildade. Façamos um programa. Iniciamos em 2026, você conta 11 anos, 2037 você termina. E aí você vai estudar um mês dentro desse período, conjugando com o livro dos Espíritos, o livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênesis. Para que nós não cheguemos no plano espiritual e sejamos matriculados, porque nós vamos ser matriculados. O que tem de novo aí? Não sei estudar a doutrina espírita, que vocês estavam lá nos seus anos estudando. Para que isso não aconteça, para que cheguemos lá
um pouquinho melhor de que quando de lá viemos, façamos esse movimento em nosso favor. Estudemos a doutrina que nós professamos. Busquemos essa compreensão, entendendo seus aspectos filosóficos, científicos, essa conexão que faz com que nós busquemos a luz maior do Criador. E que Jesus, nosso Mestre e Senhor, possa nos conduzir. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E a doutrina espírita é a ferramenta de excelência que a misericórdia de Cristo nos oferece para o nosso crescimento. Então fica o convite. Revista Espírita. Iniciemos o estudo da mesma, pois vai enriquecer a nossa convicção espírita. Uma boa noite para todos e que Jesus nos abençoe.